A Guerra dos Mascates foi a revolta de ciganos, judeus e mestiços, representantes do povo de Recife, erroneamente chamados de comerciantes portugueses, contra as extorsões e canalice dos nobres portugueses de Olinda. Quer conhecer melhor essa história? Vem comigo! Olá, pessoas queridas! Sejam bem-vindas ao canal Embaixada Cigana, local onde a cultura bate forte em nossos corações. Eu sou Nicolas Amanuchi e hoje nós vamos falar sobre ciganos na Guerra dos Mascates. Você sabe de onde vem a palavra mascate? Mascate é uma cidade da Arábia, do Sultanato de Omã, e foi justamente com a presença dos mouros na Espanha, ou seja, os árabes mouros, que os ciganos e judeus aprenderam o ofício de mascate, porque eles trouxeram a profissão de mascate lá da região do Sultanato de Omã. Os mascates em Portugal entre 1650 e 1700 pertenciam a várias etnias, refletindo justamente a diversidade cultural da época. A maioria deles era composta por judeus sefarditas. Após a expulsão dos judeus da Espanha em 1492, muitos se estabeleceram em Portugal e, apesar de enfrentarem perseguições e a própria Inquisição, alguns judeus convertidos ao cristianismo, chamados de cristãos novos, continuaram a atuar no comércio justamente como mascates e posteriormente foram degredados de Portugal para Pernambuco, levando consigo esse ofício. Além disso, os ciganos do grupo Calón também atuavam como mascates em Portugal, especialmente nas áreas rurais e periféricas das cidades. E os ciganos, desde sua chegada à Península Ibérica, eram frequentemente envolvidos em atividades comerciais, além de mascates que faziam o trabalho de consertadores. Ou seja, eles não vendiam nada, eles iam de região em região, mascateando o serviço de consertador, ou seja, ele oferecia o serviço de consertador e mesmo que a pessoa não tivesse como pagar, ela dava algo em troca pelo conserto realizado. E esses ciganos do grupo Calón, quando foram degredados de Portugal para Pernambuco, continuaram a desenvolver o ofício de mascate. Desse modo, na denominada Guerra dos Mascates, que ocorreu entre 1710 e 1711, os mascates eram, em sua maioria, ciganos do grupo Calón, judeus e mestiços na cidade de Recife. Todos eles vendiam seus produtos de maneira itinerante. Daí o fato do ofício de mascate, ou seja, não era abrir uma lojinha, mas sim utilizar a itinerância para levar os seus produtos até os seus clientes. E na época, Recife ainda era subordinada a Olinda, onde viviam grandes senhores de engenho, os portugueses, que se opunham ferrenhamente ao crescente poder econômico que os mascates representavam na região de Recife, e as constantes extorsões e canalice desses nobres portugueses de Olinda contra ciganos, judeus e mestiços deu início à chamada Guerra dos Mascates, que na realidade não foi uma guerra. Esse conflito foi apenas marcado por confrontos armados, mas não uma guerra, e destruição basicamente das plantações, ou seja, dos portugueses em Olinda. Então os mascates revoltados invadiam as plantações de cana-de-açúcar e destruíam tudo, justamente por extorsões que eram realizadas por parte dos portugueses nobres de Olinda sobre eles. Desse modo, o conflito foi mais uma disputa político-econômica entre os mascates extorquidos de Recife e os senhores de engenho de Olinda. Está gostando? Então, taca o dedão lá no like, deixa um like pra gente, compartilhe esse conteúdo com seus amigos e familiares, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber notificações sempre que um novo vídeo for colocado à disposição.
E tem aí duas formas de você realmente nos ajudar, ou seja, o botão Seja Membro e a chave Pix que fica aí na descrição para aqueles que quiserem colaborar. Desde já, gratidão. E a verdade histórica que vimos até então, dando continuidade, é que a Guerra dos Mascates não foi historicamente uma guerra. Essa é mais uma das mentiras que os livros de história apresentam, infelizmente, para os brasileiros. Porque foi um conflito, foi um conflito armado, e conflito armado está muito distante de representar uma guerra, concordam? Então, na realidade, naquela época, os ciganos, judeus e mestiços de Recife tiveram uma única ajuda de um português legítimo, que foi justamente a de Sebastião de Castro Caldas, o governador de Pernambuco. Esse era um português que realmente ficou ao lado dos injustiçados ciganos, judeus e mestiços, que eram os mascates da região de Recife, e por conta dele ter apoiado aos mascates, ele levou um tiro, e hoje, infelizmente, a ingratidão é tamanha que sequer ele é nome de rua na região de Recife, ou seja, apagaram realmente o ato heróico de um português governador de Pernambuco que teve a hombridade de ficar ao lado dos injustiçados mascates. Esses mascates, ciganos, judeus e mestiços lutavam justamente pela autonomia política e econômica de Recife. Eles não lutavam sequer em causa própria absoluta. Era justamente pela autonomia política e econômica da região onde eles viviam. E lutavam contra a aristocracia olindense, que era representada pelos coronéis portugueses, pelos nobres portugueses, que sequer colocavam um dedinho na terra, mas utilizavam a mão de obra escrava para fazer riqueza em terras brasileiras com o sangue de negros, indígenas e ciganos. Consequentemente, os verdadeiros heróis dessa Guerra dos Mascates, que, como já vimos, não passou de um conflito armado, permaneceram na invisibilidade histórica, ou seja, não aparece nome de um cigano, não aparece nome de um judeu, não aparece nome de um mestiço envolvido no levantamento armado nesse conflito, por conta de um currículo extremamente eurocentrado em nossas universidades e faculdades. Esse currículo eurocentrado foca justamente na supremacia do europeu, mostrando que o europeu era superior e subestimando o negro africano, subestimando os indígenas, subestimando aos ciganos e aos mestiços que nasciam aqui em terras brasileiras. E é por isso que, dessa forma, os verdadeiros heróis foram invisibilizados. Esperando que um dia a verdade possa prevalecer sobre o preconceito e até sobre a falta de capacidade intelectual, este foi o vídeo de hoje. Um abraço e até a próxima sexta.